A partir de agora, na Cultural FM, programa Vozes da Educação. Apresentação Mariela Faller. Cultural. Bem-vindo, muito bem-vinda. Como vocês sabem, eu sou Mariela Faller e estou super feliz de começar mais um episódio do Vozes da Educação com você. Esse programa nasceu para ser uma ponte, lembra? Um espaço de troca de histórias, experiências e ideias, onde a gente constrói novos caminhos para o aprendizado. Aqui a gente embarca em uma jornada que conecta e também transforma. Não importa se você é do tipo que vai correndo, com passos tranquilos, ou aquele que prefere aproveitar cada pedacinho do trajeto. O que importa mesmo é que estamos lado a lado nessa caminhada e dividindo esse momento. E olha, nosso objetivo não é dar respostas prontas, viu? A ideia é que aqui a gente possa ser aquele terreno fértil onde a gente planta reflexões e colhe diálogos. Um lugar para germinar novas ideias, criar possibilidades e transformar o dia a dia da educação com muita criatividade e propósito. Vamos juntos? Hoje o papo por aqui é sobre o texto literário e como ele pode transformar a gente, tanto como leitores como seres humanos. Bora começar essa festa? A literatura é mais do que só um monte de palavras bonitas no papel. Ela nos ajuda a entender quem somos, nos coloca frente a frente com a sociedade e faz a gente refletir sobre o que está rolando ao nosso redor. É como se a literatura fosse um espelho, mas ao mesmo tempo uma janela. Dá para ver a gente mesmo e o mundo lá fora. E olha que incrível, enquanto a gente lê, a gente aprende a questionar, a analisar e também criar. Mas para tudo isso acontecer, não basta só olhar o texto. É preciso se conectar com ele, fazer um mergulho profundo, como já dizia o querido mestre Antônio Cândido, estudar uma obra literária tem que ter duas etapas. Uma em que a gente analisa com atenção cada detalhe e outra em que a gente pensa sobre o impacto dessa obra. Tipo, o que ela quer dizer sobre a vida e também sobre nós. Então, olha só que legal. O autor e o leitor estão juntos nessa dança. Sartre já dizia que escrever e ler são atos conectados. O autor cria a história, mas é o leitor quem dá vida a ela, quem transforma o texto em algo vivo, cheio de sentido. Cada leitor tem seu próprio jeito de interpretar. Isso depende da bagagem de vida, das leituras anteriores, do contexto em que vive, ou seja, o texto ganha novos sentidos cada vez que alguém lê ele. É uma troca. E essa troca pode trazer tanto prazer quanto conhecimento. Mas não se engane. Entender a fundo um texto literário exige esforço. É um trabalho que combina emoção e raciocínio. A literatura, ela é poderosa porque nos ajuda a crescer. Ela nos ensina a lidar com conflitos, a imaginar novos mundos e criar soluções. Isso faz dela essencial para a educação básica, em todas as etapas. Não dá para ensinar a leitura sem levar o estudante a refletir e se envolver com o texto. E, claro, o objetivo maior não é só saber sobre literatura, é aprender a amá-la.
Então, gente, ler literatura, ler um texto literário é um ato que nos transforma. Então, que tal a gente começar a pensar assim e dar uma chance para esse universo? Quem sabe você descobre novos mundos, novas ideias e até novos jeitos de se ver e de ver a vida. E mais importante, descobre como a literatura pode ser uma ferramenta incrível para pensar, sentir e agir no mundo. Ou talvez você até já faça isso, né? Então, e aí, pessoal? O que eu quero pedir agora é que vocês que estão aí, o que vocês estão achando do tema de hoje, estão nos acompanhando? A gente quer muito ouvir a opinião de vocês, ou até mesmo aquele relato que tem tudo a ver com o que a gente está conversando. É só mandar uma mensagem para a gente pelo WhatsApp, no número 519962-662-0405. Pelo Instagram, @culturalfm, ou também aí nos comentários do nosso canal no YouTube. Ah, não esqueça de dizer de onde você está falando, combinado? Sua participação faz toda a diferença e deixa o nosso bate-papo ainda mais rico, porque só eu falando aqui eu já me emociono. Olá de novo, pessoal. Quero mandar um beijo bem especial para Catarina, de 3 anos, e para Antônia, de 5 anos, que estão acompanhando a FAB. Olha só, elas pediram para que eu depois conte uma história. Eu já preparei uma muito bacana aqui para vocês, meninas. Vocês vão amar, certo? Vamos seguir então, pessoal, com a nossa conversa. Agora falando sobre como a literatura ajuda na formação de cada um de nós, como pessoas e como seres humanos. Para começar, Antônio Cândido, um dos grandes nomes da literatura no Brasil, que eu já comentei anteriormente, dizia que a literatura é parte do que nos faz civilizados. Ele compara essa necessidade de ler e imaginar com coisas básicas, como comer e dormir. Afinal, a gente precisa da fantasia e da ficção para viver, não é? Então, olha só, ele também fala que a literatura é um direito que ninguém deveria negar a alguma pessoa, a outro, né, ser humano, assim como a saúde, a educação e a liberdade, porque ela não alimenta só o corpo, mas também a alma. É como se fosse um alimento espiritual. Agora, o que faz a literatura ser tão transformadora? Eis a questão. É uma das visões de Cândido, né? O fato de que ela mexe com a gente. Quando lemos, a gente reflete, aprende, sente e até muda o jeito de olhar o mundo. Cândido dizia que a literatura ajuda a gente a desenvolver várias habilidades, como refletir melhor, aprender com mais profundidade, se conectar com os outros, entender a beleza das coisas, lidar com os desafios da vida e até rir dos problemas, graças ao humor. O humor. Ler também é um jeito de entender que a vida não é simples sempre. Ela é cheia de camadas e de conexões. Cada um de nós se forma através dessas trocas, das semelhanças e diferenças que encontramos no mundo. A literatura, por sua vez, preserva a memória disso tudo e nos lembra que somos parte de algo muito maior, de um grupo, de uma história, de uma humanidade. E olha, trazer mais literatura para a sala de aula é muito importante. Além de ajudar os estudantes a se formarem como pessoas, a literatura também é uma forma de resistência. Ela nos conecta às nossas raízes, à nossa identidade e à nossa cultura, que muitas vezes ficam apagadas em meio a tudo que acontece ao nosso redor, à globalização. Por isso, professores, professoras têm, assim, um dever fundamental, essencial, de ajudar as crianças e os jovens a explorar esse imaginário, né? E a realidade que os cerca.
E nada melhor do que utilizar a literatura. A literatura não só amplia a visão de mundo da gente e dos pequenos, que nós estamos conduzindo aí em sala de aula, mas também dá para dar a sensação de pertencimento, né? Como foi mencionado anteriormente, agora vamos pensar nessa ideia de um povo, de um país, de uma história, né? E falando nisso, vou contar agora para Catarina e para Antônia uma pequena história, um fragmento dessa obra aqui da Eva Furnari. Quem me conhece sabe que eu amo a Eva Furnari. E vou contar uma aventura do Ni, né? E se preparem, meninas, peguem aí os dedinhos de vocês, os da mana, os do pai, da mãe, da avó, porque a gente vai contar, vai brincar de contar com essa história. Olha só. Ni era um bicho medroso da família dos borrões. Ele sentia medo de tudo, mas quem mais o assustava era o Trondas. O monstro que tomava conta da ponte do rio. Vou mostrar o Trondas para vocês. Esse é o Trondas. E aqui a gente tem o... Olha só o que aconteceu com ele. Trondas tinha uma mania bem esquisita, né? Ele gostava de devorar filhotes de boborildos que não soubesse fazer contas. Boborildos é dessa família aqui, ó, desse livro que eu tô contando para vocês. Esse livro maravilhoso, né? Livro maravilhoso, que eu amo. Para não ter que chegar perto do monstro, Ni costumava, olha o que ele fazia todo dia para ir para a escola. Ele costumava atravessar o rio a nado, ele ia nadando. Certa vez, porém, ao ir para a escola, fazia tanto frio, mas tanto frio, que ele resolveu enfrentar o medo dele. Para não ter que nadar naquelas águas geladas, aproximou-se da ponte cautelosamente e perguntou: Seu Trondas? Eu posso atravessar? Trondas olhou para ele e disse: Pode. O senhor vai me devorar? A criatura respondeu-lhe com uma voz azeda: Se você conseguir somar o número de dentes que tenho com a quantidade de unhas das minhas mãos e mais o total de chifres, os meus chifres, tudo em um só minuto, 1 minuto, eu deixo você passar. E aí, sabe o que ele fez? Abriu a boca dele, bem grande, e soltou um bafo gelado no Ni. Ó, vou mostrar para vocês o Trondas de novo, lembra? Olha ali quantos chifres ele tem e quantos dentes nesta boca. E, meu Deus do céu, as unhas. Olha só. Apontando o dedo trêmulo, Ni contou rapidamente os dentes. 46 dentes. Usa a calculadora, talvez, até para fazer o cálculo, se quiser. Ou todos os dedinhos que tem por aí. 46 dentes pontudos. 22 garras afiadas nas mãozinhas dele, aqui, ó, as mãozonas dele. E os chifres, eu acho que deu pra gente ver bem, né? 3 chifres cortantes. Depois, o Ni tomou fôlego e gritou para o monstro que estava bem perto, pronto para devorar ele. Quanto que deu? 46 dentes pontudos, 22 garras afiadas, 3 chifres cortantes. Quanto que dá isso, será? Será que o Ni acertou? Vamos ver. Ni disse para ele: 71! 71! Eu acertei, seu Trondas? E aí? E agora? O que vocês me dizem? Será que o Ni foi devorado? Você acha que esse monstro
sempre acertava as contas? Ué, daqui a pouco o Ni disse a resposta certa e ele que fez o cálculo incorreto? E aí, gente, voltamos. E agora eu também quero comentar que a Maria de Fátima compartilhou conosco que os netos dela, o Isaac, de 7 anos, e a Zoe, de 6, também estão nos acompanhando. Então, crianças queridas, e aí, será que o Ni acertou 71? É o número certo para essa continha que ele teve que fazer? Vamos ver. Olha o que diz aqui a nossa história, a nossa autora, a Eva Furnari. Ela diz assim, olha o que ele está nos contando. Por sorte, o Ni não foi devorado. Na verdade, olha o que aconteceu. O Trondas era um grande predador de boborildos, né? A gente já sabe disso. O seu maior prazer, o que ele mais gostava de fazer, era fazer com que os filhotes acreditassem que, se errassem uma conta de matemática, aconteceria alguma tragédia. Ele, embora assim se alimentasse dos filhotinhos, né, de boborildos, o que ele queria mesmo era assustar as crianças. Mas que sapeca esse Trondas, não é? Pensa bem, o Ni todo nervoso tendo que acertar essa conta ali com esse gigante na frente dele. Mas, enfim, Ni não foi devorado. E nesta obra literária, neste texto aqui, a gente tem várias histórias que são, assim, todas com o fundo de cálculo matemático, né? De continhas de operações matemáticas. São 15 narrativas diferentes, uma mais divertida que a outra. A Fábio sabe que eu amo ele, né? Bom, queridos, olha só. Agora a gente já viu ali anteriormente no bloco passado, falávamos sobre essa questão do que o Cândido trouxe, né, para a gente da formação como ser humano. Mas a gente também tem que pensar nessa relação entre o texto literário e a formação do leitor. Especialmente no contexto da escola, já que a gente também tem que pensar que, além da família, claro, contribuir para isso, mas a gente tem diferentes realidades no nosso país e também aqui na nossa região e com o contexto como um todo, em que a escola é que faz esse papel, né? De apresentar uma obra literária para as crianças, né? Para os jovens. Então, primeiro vale a gente lembrar, e eu volto a repetir aqui, o papel do professor, né, nesse processo. Mas, para isso, para que o professor seja efetivo nessa escolha, né, de obras literárias, a formação precisa incluir debates sobre leitura, literatura, né, que muitas vezes esses assuntos acabam sendo deixados de lado nas discussões pedagógicas. Acabam, porque também tem tantas outras demandas para dar conta, né, mas a gente não pode esquecer isso, a gente tem que estar sempre buscando, porque isso é fundamental. Como bem diz outra autora que eu gosto bastante, que fundamenta esse assunto, a Teresa Colomer, né? Ela nos diz que ensinar a gostar de ler e ensinar como ler. Ó, tem que ensinar a gostar de ler e ensinar como ler. Essas duas ideias aí, elas são as bases para transformar o ensino da literatura. Então, para o professor poder encantar uma criança, um jovem, e poder contribuir para a sua formação como leitor, eu precisa passar pelo professor, né? Senão a coisa não vai se desenvolver. Então, uma coisa que funciona muito bem, de acordo com as pesquisas, é trabalhar com projetos de leitura mais longos, né? Por quê? Porque eles ajudam a integrar o momento de ler com o de refletir, interpretar e também escrever. Então, a gente pega uma narrativa como Problemas Boborildos e tu pode, a partir dela ali, dessa pequena narrativa que eu contei para vocês, o primeiro conto do livro, né? A gente pode, a partir dessa leitura, propor outras atividades, tanto do campo matemático, como também da própria escrita, né? A criança pode dar continuidade a esse texto, seja uma escrita verbal, né? Ou uma escrita extenso, né? De um papel, né? Não precisa ser um texto
escrito, pode ser verbal. Mas é importante que a gente tenha um projeto de leitura e pode sim se basear não apenas em um livro, mas em um repertório de leitura que tu vai poder estar desenvolvendo isso com as crianças, né? É assim que os estudantes, né, as crianças, os estudantes desenvolvem as suas habilidades de forma mais progressiva, sem separar a leitura de escrita. Assim tudo fica conectado. Então, um texto é ponte para outro, né? Outra proposta de aprendizagem ou para outro texto. E sabe o que faz a diferença? Aí vem o ponto de novo fundamental dos professores, né? Escolher textos que tenham a ver com a realidade das crianças, dos estudantes, né? Ou seja, a gente vai estar sim atento para a faixa etária, né? Mas também precisamos estar atentos para o contexto que a criança está naquela comunidade escolar, né? Se tem alguma demanda que aparece por ali. Só que também tem que tomar o cuidado para não, como é que eu vou dizer para vocês? A gente não precisa, porque está falando agora da semana, ou tem ali nas datas de escola, tem a semana do folclore, pegar só textos que abordam folclore. Tem que cuidar, porque a gente pode trabalhar assim, mas a gente tem que fazer com que a leitura ela não fique atrelada a datas comemorativas. A gente tem que fazer com que o processo de leitura em sala de aula ele esteja sempre presente, independente de uma data. Né? A gente não precisa... Porque o que acontece? A criança, o jovem, nós mesmos adultos, leitores, a gente tem... se a gente está encantado por essa leitura, a gente tem como hábito se colocar no lugar daquele personagem, aquilo que o personagem está vivenciando, acaba, sim, atravessando a gente, e isso contribui muito para a formação do leitor, né? Porque quando o texto se conecta com a vivência do estudante, o estudante começa a entender o mundo pela leitura, né? O leitor começa a entender o mundo pela leitura e, ao mesmo tempo, aprende a ler o mundo à sua volta, né? Agora, tem mais um ponto importante que eu quero trazer aqui para a gente hoje nesse bate-papo, na nossa reflexão. Isso não quer dizer que a escola deva apenas usar textos fáceis, ou que os estudantes já gostem. A gente tem que também causar o desconforto, né? A ideia não é abordar uma literatura mais complexa, só por abordar, mas sim ajudar os estudantes a darem o próximo passo, ampliando seus horizontes e aprendendo a interpretar textos mais desafiadores. Então, a gente pensa e trabalha dessa forma para poder fazer com que esse encantamento pela leitura floresça, né? Afinal, como dizem os especialistas, né, que eu já trouxe aí para nós agora, o Cândido, a Colomero, o Sartre, né? O prazer na leitura, ele não é algo automático, né? Não vai nascer já com esse prazer pela leitura. Ele exige um esforço intelectual e até uma certa disposição para poder mergulhar no texto e entender as camadas que ele apresenta, né? E aí, novamente, aí entra o papel do professor. Escolher textos que sejam representativos, originais, desafiadores, mas que também dialoguem com, né, o público ali, o alvo, né, as tuas crianças, os teus estudantes, né. É essa combinação que faz a leitura virar um processo de descoberta, tanto do texto quanto de si mesmo, né. Então, a gente sabe que os desafios da leitura no Brasil são grandes. Basta, como eu falei no primeiro programa que eu trouxe aí os resultados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, a gente tem uma longa caminhada por aí. Mas a gente também tem que ter em mente isso, a função, o papel, né, a importância do professor. Desde o acesso aos livros até falhas no sistema educacional, a gente tem, né, e até os próprios gastos individuais que a gente percebe aí dentro do orçamento público, né? Mas a escola tem um papel essencial, mostrar, né, as portas da literatura e incentivar os estudantes a atravessar, né? Então, gente, no próximo bloco a gente vai falar sobre como trabalhar com textos literários no contexto escolar, um pouquinho mais aprofundadamente. Então, né, gente querida, vamos para o último bloco desse nosso programa de hoje. Eu já me empolguei um monte por ali, então agora quero finalizar falando um pouquinho mais ainda sobre essa questão dos textos literários no contexto escolar. Mas quero trazer a partir do seguinte viés, que a gente tem que fazer com que as crianças entendam, né? Eu acho que essa história que eu trouxe aqui antes, ela exemplifica bem isso, que ler é como entrar num jogo,
E não é só encontrar prazer e diversão, não é só sobre isso, é sobre experimentar a satisfação de um desafio, de uma descoberta. E como em todo um bom jogo, né, a leitura envolve também aquele desconforto gostoso de lidar com o inesperado, com o desconhecido ou com um desafio que aparece. Então, é um jogo onde as regras, elas vão sendo criadas enquanto a gente joga. E é isso que torna tudo tão fascinante, né? Porque um bom texto literário é aquele que deixa lacunas para a gente, que não entrega tudo pronto, que faz com que nós, enquanto leitores, nos desafiemos a completar aquela pecinha que está faltando. E isso que é a mágica, né? A mágica está aí, né? O melhor texto literário é aquele que joga com a gente, que nos desafia. Recebi aqui agora. Gente. Hoje tá muito bacana esse programa, tô emocionadíssima, né? A gente recebeu aqui a participação da Júlia, professora dos anos iniciais de Paço de Torres via WhatsApp. Ela mandou um áudio para nós. Vamos escutar? Oi, Mari. Oi, pessoal do Vozes da Educação. Eu sou Júlia e estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Queria dividir uma experiência da minha infância que até hoje me acompanha, especialmente na minha jornada como professora. Eu lembro como se fosse ontem. Eu tinha uns 8, 9 anos e minha professora da época, uma mulher incrível, leu pra gente o livro O Avental que o Vento Leva, da Ana Maria Machado. Gente, que história mágica! Ela contava com tanto carinho, fazendo a gente imaginar a aventura da protagonista que viu seu avental ser levado pelo vento. E com isso, começou a viver uma série de transformações na vida dela. Eu fiquei encantada com a ideia de que um simples objeto poderia nos levar a uma jornada de mudança. E a história me despertou muitas perguntas e curiosidades. Depois de ouvir a história, nossa professora nos desafiou a escrever um texto inspirado nela. Eu confesso que no começo fiquei um pouco apreensiva, mas, ao mesmo tempo, sentia uma enorme vontade de escrever. Na época, eu tinha um cachorrinho chamado Pete e decidi escrever sobre ele. Então, imaginei uma grande aventura que eu e Pete vivíamos. Tínhamos um mundo só nosso, cheio de descobertas, surpresas e até algumas travessuras. Esse exercício de escrever a minha própria história, inspirada na literatura que havia acabado de ouvir, foi algo que me marcou profundamente. Eu percebi como a literatura não só nos leva a um mundo novo, mas também nos dá asas para criar, imaginar e entender melhor o que está ao nosso redor. Foi ali, naquele momento, que o amor pelos livros e a escrita realmente nasceram em mim. E até hoje, quando estou na sala de aula com meus alunos, tento passar para eles essa sensação de encantamento que a literatura pode proporcionar. Quando lembro disso, vejo como a leitura e a escrita são ferramentas poderosíssimas para a formação dos nossos alunos. O simples ato de ouvir uma história e depois ser desafiado a criar a nossa própria conecta a gente com o mundo de uma maneira tão profunda, não é? Essa experiência diz muito do que sou como professora hoje. E é um dos motivos pelos quais eu amo tanto trabalhar com os anos iniciais. É onde tudo se intensifica, onde a imaginação floresce, com novas cores, e eu adoro fazer isso.
Que história maravilhosa, Júlia. Nossa, Ana Maria Machado, O Avental que o Vento Leva. Vou pesquisar essa narrativa, fiquei curiosíssima para conhecer agora. Eu tenho certeza de que os teus alunos também se sentem tocados pela tua paixão pela literatura. E o Pete, hein? Que fofo saber que ele também participou dessa aventura literária. Júlia, muito obrigada por compartilhar essa lembrança tão especial. É incrível ver como a literatura pode deixar marcas tão fortes numa pessoa, não é mesmo? Eu mesma fiquei super emocionada aqui. Muito obrigada. E, pessoal, é assim que chegamos ao fim de mais um episódio do Vozes da Educação de hoje. Eu quero só, antes de finalizar, rapidamente mostrar para vocês que eu trouxe também algumas obras que me encantam. A minha autora preferida, que é a Eva Furnari, né? Aqui tem Felpo Filva, mais uma narrativa lindíssima dela. Listas Fabulosas. Drufis, maravilhoso também. Ai, eu adoro ele, o Rumboldo. É magnífico. E eu quero mostrar também para vocês algo bem interessante, já que a gente estava falando sobre a questão da literatura ser um jogo, né? Esse autor aqui, o Atos Beuren, ele é de Novo Hamburgo. E esse livro aqui, e essa narrativa como essa aqui também dele, elas são livros-jogos, é como um jogo de RPG. Por exemplo, a gente está aqui no começo da história, aí chega num determinado momento e ele diz assim... o que você decide? Se quiser usar assaz, vá para a página 217. Se preferir continuar navegando, vá para 91. E aí o leitor decide o que ele quer fazer. Ele vai para uma dessas duas páginas e depois retorna aqui no capítulo seguinte, né, no 2, para continuar a história. E o mesmo ele faz com esse outro. Esse aqui é uma narrativa para alunos um pouquinho maiores. E olha, ele aborda ainda Nas Águas da Aventura. É sobre o Rio dos Sinos, quem é da região metropolitana de Porto Alegre deve saber bem o quanto é importante esse rio para a comunidade, né? E esse outro aqui é um pouquinho mais para a primeira infância ali, o primeiro, segundo ano, né? Que é o Unicórnio do Arco-Íris. Também amo o Fusquinha Cor-de-Rosa. Era uma vez uma fruta amarela. Esse aqui do Caio Ritter, esse aqui da Leia Cassol. E sem falar de outros, como Hugo, a Máquina de Abraçar, A Vaca que Botou um Ovo. E o Grúfalo é ótimo também. A Vaca que Botou um Ovo, ótimo para educação infantil. O Grúfalo, ótimo para os primeiros anos, ali, primeiro, segundo ano. A Velhinha que Dá Nome às Coisas. O Monstro Monstruoso na Caverna Cavernosa para quarto, quinto ano. Manu e Mila. André Neves. Aqui, Rosana Rios. Uxa, Hora Fada, Hora Bruxa, da Silvia Ortoff. Entre outros tantos. Eu quero agradecer muitíssimo e dizer para que vocês, né, não esqueçam que o nosso programa é um espaço para vocês também, que eu estou muito feliz com tudo que a gente vivenciou hoje aqui. Eu estou vendo que a cada programa eu estou aprendendo um pouquinho mais, né, e poder estar melhorando cada vez mais para compartilhar com vocês. Tem alguma história? Se você tem alguma história, alguma ideia, uma experiência para compartilhar, manda para a gente. O nosso WhatsApp é 51996620405 e você tem também e você também pode falar com a gente pelo Instagram, @culturalfm ou no YouTube. Gente, tá, e fica gravado o programa também, pode ir lá e assistir, tá? Por hoje é isso. Eu sou Mariela Faller e foi incrível dividir esse momento com você. Semana que vem tem mais. Até lá, cuide-se, leia bastante e nunca perca a curiosidade. A gente se encontra no próximo programa Vozes da Educação. Direção técnica Gilmar Santos e direção de produção Eduardo Maurer Gomes. Até mais! Você acabou de assistir na Cultural FM o programa Vozes da Educação. Apresentação Mariela Faller. Cultural.